essa quantidade aqui de tomate por R$5 ali no hortifruti aqui do bairro. Já coloquei de molho na água sanitária. Tá um pouquinho maduro, né? Mas caso eu não consiga usar até eles amadurecerem mais, eu faço molho de tomate com eles. E para o almoço, teremos peito de frango, salada de tomate. Vou temperar esse feijão, separei aqui uma quantidade para a Agatha, que eu não vou temperar com a calabresa. Tá aqui descongelando. E ainda tô decidindo se vou fazer macarrão ou arroz. Decidi que vou fazer macarrão. Eu nunca sei a quantidade para 2 pessoas. Sempre fico em dúvida. Que foi, meu amor, que você tá aí? Que foi? Oi, neném. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gostaram de acompanhar minha manhã? Esse dia foi um dia anterior a hoje. Como vocês puderam ver, foi uma manhã tranquila, consegui fazer meu almoço, brincar com a minha neném. E dizer pra vocês que essa realidade é uma realidade que não faz muito tempo que eu tenho vivido, é recente, viu? Tem mais ou menos 1 mês e meio que eu tenho vivido essa rotina do dia a dia mais tranquila com relação à maternidade, porque eu consegui adaptar e regular a rotina diurna de soneca, a rotina de sono da minha filha no dia a dia. Vou dizer pra vocês, pessoal, que desde que a Agatha nasceu, eu tenho tido muita dificuldade com relação à rotina de sono dela durante o dia. Pela noite ela não é de me dar trabalho. Agora, pelo dia, eu andei sofrendo com relação a isso, porque eu não conseguia fazer nada, era muito choro, muita agonia, e eu ficava assim, agoniada, sabe como que é, né? E eu, como uma bela mãe de primeira viagem, ficava sem saber o que é que estava acontecendo. No início, era questão de cólica e tudo mais, porém depois que passou os terríveis 4 meses que o pessoal fala, que é o tempo que a criança ainda está se adaptando ao mundo, também tem a questão do intestino que ainda está se adaptando também a isso de poder ingerir o leite e tudo mais. Opa! Que foi, mulher? Neném tá aqui, gente. Então, depois que passou esses 4 meses, ainda continuou muito choro, muita agonia, muita dificuldade para fazer ela dormir. Durante o dia, ela ficava inquieta, chorona. E ai, gente, eu pedi arrego, eu ficava, mãe, né? Que sobra pra mãe. Pra nossa mãe. Mãe, eu não sei o que é que tá acontecendo, ela não dorme. As sonecas dela eram coisas de 20, 30 minutos no máximo, estourando. Isso com intervalos enormes e eu ficava sem saber o que fazer. Gente, ela quer aparecer no vídeo. Não tá falando de mim? Não vai me botar no vídeo? Como assim? Olha lá pra câmera. Dá oi. Oi! Dá um sorriso, mulher! Dá um sorriso, essa barriga de fora. Vixe, gente, ela não tá de sorriso, não. Acabou de acordar da soneca dela, que inclusive foi de 50 minutos. Glória a Deus. Voltando aqui ao assunto,
Dei um negocinho ali pra ela se distrair, por enquanto. Então, após esses longos dias de dificuldade, eu comecei a pesquisar. Já vinha pesquisando antes mesmo de ter Agatha, né? Eu havia visto sobre a questão do sono e tudo mais, só que na prática é um pouquinho diferente. E pesquisando, eu fui me aprofundando e vi muitos vídeos com relação à janela de sono, a rotina de soneca, de sono, né? Rotina noturna e tudo mais. No YouTube, na internet, Instagram, a gente acha muito conteúdo sobre isso, muito conteúdo mesmo, vários cursos e tudo mais. Só que eu atualmente não tenho condição de estar comprando um curso, então fui nos que tem disponível mesmo, sem custo nenhum. E foi durante essas pesquisas que, de forma bem aleatória, em um dia bem aleatório, eu descobri um aplicativo que nos ajuda com relação à rotina do sono do neném. Ou melhor dizendo, ele ajuda você a ter previsibilidade com relação ao sono do seu bebê. E esse aplicativo simplesmente mudou a minha vida. Mudou meu dia, né? E, gente, o que é esse aplicativo? Como eu disse, em breves palavras, ele te ajuda a ter uma previsibilidade. Por quê? Porque todo bebê, ele tem uma janela de sono. E o que seria essa janela de sono? Basicamente, o tempo, vou ler aqui, é o tempo que o bebê está biologicamente mais preparado para adormecer. Depois que o nosso bebê acorda da soneca, ele fica um tempo bem disposto, alerta, né, brincando e tudo mais. Só que, enquanto ao decorrer que esse tempo vai passando, começa a surgir sinais de cansaços. Sinais esses que podem ser coçar o olho, puxar a orelha, ficar um pouquinho mais chorão, bocejar, né, que é o mais comum. Então ele vai apresentar esses tipos de sinais que está ficando cansadinho. Então, essa que é a tal da janela de sono, que é onde você vai fazer o possível para poder entrar nela para o seu bebê dormir. E quando nós passamos desse tempo, além desse tempo da janela, que era o que eu estava fazendo, o bebê ele pode ficar super estimulado. Tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Eu não sou profissional, pelo amor de Deus. Assistam vídeos, mas eu tô falando aqui o que eu aprendi. Então, o bebê ele fica super estimulado e começa a liberar, o corpo começa a liberar hormônios de alerta, como cortisol e adrenalina. E o que acontece? Ao invés do seu bebê relaxar e poder dormir tranquilamente, ele começa a ficar agitado, estressado, porque ele não sabe lidar com aquele tanto de sentimento, aquele tanto de sensações, tanto que ele precisa da gente para poder fazer ele dormir. Então ele não sabe como que lida com tudo isso. Como eu disse para vocês, eu não sou especialista. Tem vários vídeos aqui no YouTube, no Instagram, tem vários especialistas do sono. Você pode também adquirir cursos. Eu não tenho um para poder indicar. Mas dizer para vocês que deu aqui muito certo. E o que tem me ajudado é esse tal do aplicativo. Por quê? Como eu disse pra vocês, eu já sabia que existia esse negócio de janela de sono. Porém, eu me perdia. Por quê, gente? A vida corrida de uma mãe. Quem é que vai ficar? Por exemplo, a Agatha acordou agora. Digamos que seja 10 horas. 10h35. Que eles acordam de forma aleatória. Aí, um bebê da idade de Agatha fica pra entrar na janela de sono em torno de 2 horas. Então, gente, era muito difícil eu poder calcular, eu me passava muito, muito fácil com relação a isso, que eu esquecia qual era a hora que ela tinha acordado. Então, acabava que eu me passava, ela ficava estressada, eu ficava doidinha na cabeça aqui em casa. E como eu disse e volto a dizer, me ajudou muito esse aplicativo. Minha bebê hoje consegue tirar sonecas entre 40 minutos a 2 horas e, gente, isso é maravilhoso. Mas eu vim mostrar pra vocês hoje o aplicativo que salvou os meus dias. Bora lá! Bom, pessoal, eu vou baixar aqui o aplicativo pelo Play Store. Para encontrar o aplicativo, eu pesquisei rotina do sono do bebê. Ao pesquisar esse título, você vai encontrar não só esse aplicativo, mas como outros também. Mas o que eu estou usando é esse, Naper. Acho que é assim que fala. A primeira vez que você for ter acesso ao aplicativo, você vai fazer um cadastro
com as informações do perfil do seu bebê, como por exemplo a idade dele, que é muito importante essa informação para que seja calculado o tempo da janela de sono do seu neném. Como eu não estou usando a versão paga, eu tenho acesso limitado às informações e também aos recursos do aplicativo. Mas o que ele me propõe, o que ele me dispõe, já é o suficiente para mim até então. Assim que a Agatha dorme, eu adiciono essa informação ao aplicativo com um clique só e já começa a contagem do tempo que ela está dormindo. Assim que ela acorda, também com apenas um clique, eu adiciono o horário que ela acordou e o aplicativo já calcula o próximo horário que ela possivelmente estará com sono para poder dormir. E esse tipo de aplicativo nos auxilia muito com relação a esses intervalos, porque quando chega a hora dela começar a ter sono, a querer dormir, ele nos avisa e eu já consigo colocar ela. Estou mostrando aí o aplicativo, as partes que eu ainda tenho acesso, mesmo na versão gratuita. Tem essa parte onde você consegue colocar se o seu bebê dormiu no colo, se acordou disposto, bem-humorado, né? Definir a hora, caso você tenha esquecido de colocar a hora do fim da soneca, e você consegue estar editando. Como vocês podem ver na tela, a minha neném tá na soneca dela há 36 minutos que ela tá dormindo. Aí tem como eu estar pausando e também finalizando a soneca no quadradinho. Essa parte que eu tô mostrando pra vocês é muito legal. Contém algumas músicas, alguns ruídos brancos, para você poder colocar para o seu neném dormir. A maioria, como vocês podem ver, é travado, né, só na versão paga, mas os que tem são muito bons, eu amo, adoro. Tô mostrando aqui para vocês outras partes do aplicativo que eu não tenho acesso. Tem um gráfico para você poder estar acompanhando. Também tem, aparentemente, um mini curso de sono para o seu neném. E aí são algumas coisas, né, algumas funções que você vai adicionando, que é a hora de dormir, soneca, despertar noturno, e etc. Como eu disse para vocês, eu uso a versão gratuita e aqui tá algumas informações sobre a versão paga. Lembrando, pessoal, que tem outros aplicativos. Eu, quando pesquisei sobre, eu baixei 2 e me adaptei mais a esse. Mas vocês podem e devem também estar experimentando outros aplicativos, às vezes contém outros mais completos que esse, na versão gratuita. Eu, por enquanto, vou continuar com esse porque está me atendendo bem. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado das informações que eu trouxe aqui nesse vídeo. É uma experiência minha, o que tem me ajudado. Saúde! É o que me ajudou. E eu vou continuar usando esse aplicativo por muito tempo. Como eu disse pra vocês, eu não uso a versão paga. Que foi, moxa, a mamãe tá falando demais, Eu não uso a versão paga, mas a gratuita já é o suficiente pra gente poder conseguir se organizar com relação à rotina de sono dos nossos nenéns. E, gente, funciona muito, 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 tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo como é que tá sendo a rotina de sono do bebê de vocês, o que é que tem ajudado. Tragam aí dicas para mim, para as mamães que também estão assistindo esse vídeo, porque é uma ajudando a outra, não é mesmo? É isso, pessoal. Beijão e até a próxima. Dá tchau pro neném. Dá tchau pros nenéns da tia, tá? Tchau, nenéns. Vão dormir, viu? Pode descansar a mamãe de vocês. Beijo.